Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja. Nós estamos estudando o livro Evolução em Dois Mundos. Este livro é de autoria espiritual do espírito André Luiz, foi obtido através da psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Nós estamos estudando o capítulo 13, que trata de alma e fluidos, e nós paramos a nossa leitura, O último item que nós lemos foi inteligência artesanal, e agora nós vamos iniciar a leitura em plasma criador da mente. Leitura. É pelo fluido mental com qualidades magnéticas de indução que o progresso se faz notavelmente acelerado. Pela troca dos pensamentos de cultura e beleza em dinâmica expansão, os grandes princípios da religião e da ciência, da virtude e da educação, da indústria e da arte, descem das esferas sublimes e impressionam a mente do homem, traçando-lhe profunda renovação ao corpo espiritual, a refletir-se no veículo físico que, gradativamente, se acomoda a novos hábitos. Épocas imensas despendera o princípio inteligente para edificar os prodígios da sensação e do automatismo, do instinto e da inteligência rudimentar. Entretanto, com a difusão do plasma criador oriundo da mente em circuitos contínuos, consolida-se a reflexão avançada entre o céu e a terra, e os fluidos mentais ou pensamentos atuantes no reino da alma imprimem radicais transformações no veículo fisiopsicossomático, associando e desassociando civilizações numerosas para construí-las de novo, em que o homem, herdeiro da animalidade instintiva, continua até hoje no trabalho progressivo de sua própria elevação aos verdadeiros atributos da humanidade. Uberaba, 12 de março de 1958. O que a finalização desse capítulo aqui ele traz para nós, Que nós, ao longo de milênios, foi isso que a gente estudou nos áudios e nos nossos encontros anteriores, ao longo de milênios, a gente veio desenvolvendo através do princípio espiritual, foi sendo desenvolvido ali o instinto, a inteligência, os automatismos dos nossos sentidos, das nossas sensações, A gente foi desenvolvendo ali, mesmo já no reino hominal, a capacidade de comunicação, a construção, vamos colocar assim, dos sinais, das pinturas,
das palavras, né? E esses rudimentos de arte que a gente teve lá atrás, deu para nós essa condição de nos associarmos em família, em grupos pequenos, depois em sociedades tribais e depois em sociedades maiores que acabaram virando cidades, né? E nessa relação, nessa construção, o papel principal é a capacidade de pensamento contínuo, é a capacidade de forma contínua manter um pensamento, e essa forma contínua de pensamento, ela acaba se transformando, ela acaba nos induzindo ao progresso através das nossas próprias realizações. E a partir dessa capacidade, vamos dizer assim, de raciocinar continuamente em busca da solução dos nossos problemas, é que a gente começou a estabelecer um contato maior, uma dinâmica maior, né? Então, esse contato dinâmico entre o pensamento das grandes potências espirituais, dos espíritos e dos engenheiros espirituais mais evoluídos, né? Que têm já a ideia, o pensamento desenvolvido de religião, de ciência, de arte, de virtude, de educação, de indústria, né? Então, esses pensamentos já desenvolvidos por esses espíritos que estão à nossa frente no processo evolutivo e que estão em esferas mais elevadas, esferas sublimes, ele vem se reproduzindo, ou ele vem se irradiando para os espíritos que estão em condição mais atrasada. E na medida em que esse fluido criador, esse pensamento criador, essa emanação, essa vibração, essa propagação desse pensamento que está vindo lá das esferas sublimes, dos espíritos mais avançados, ele vai alcançando os espíritos inferiores, ele chega até o planeta Terra. E chega até nós, ainda mesmo que na condição de homens das cavernas, de homens primitivos, mas aquilo vai criando no homem, vai fazendo com que a mente humana, que ali nos primórdios, no homem bem primitivo, mas que já tem um pensamento contínuo, ele está ali começando a perceber, vamos dizer assim, esse ciclo da vida, esse ciclo de criação, e a gente começa a desenvolver a nossa própria arte. E é por isso que ele fala anteriormente, né, no item anterior, ele fala a respeito dessa inteligência artesanal, que coloca as nossas mãos a construir, né, e a idealizar as ferramentas que vão ser úteis para a nossa sobrevivência e para facilitar o nosso modo de vida, né? E é a partir dessa troca fluídica de pensamento entre as esferas superiores e nós que estamos encarnados ali ainda na condição primitiva, é que a gente vai saindo das cavernas e construindo as nossas próprias casas, saindo daquele extrativismo que durou séculos, milênios, em que a gente simplesmente caminhava pela natureza, extraindo da natureza o nosso alimento, para começar a desenvolver a nossa agricultura, para começar a desenvolver o nosso plantio. É a partir daí que a gente desenvolve as ferramentas e os meios de tornar a nossa caça mais produtiva. As nossas estratégias de caça, que antes era, vamos colocar assim, para atender a nossa família, passam a ser uma cooperação para atender já várias famílias de uma mesma tribo, ou às vezes até mesmo de uma sociedade maior, né? O nosso esforço, ele sai da caça nômade, que é perseguir a caça onde é que ela estiver, e a gente passa a desenvolver a criação dos animais que a gente vai passar a utilizar para se alimentar, na observação e no raciocínio dessa troca de fluidos mentais com essas esferas superiores
superiores é que aquele ser humano mais primitivo, mais longínquo, ele enxerga, por exemplo, no comportamento dos outros animais, os alimentos que ele pode ou não comer. E aí ele vê, por exemplo, naqueles animais que comem ovos, que ovos podem ser uma fonte de alimentação para ele, e desenvolve então a sua própria maneira de criar animais que podem produzir ovos e entregar ovos para que ele coma e até para se alimentar desses próprios animais. Então, essa troca vamos chamar assim, de fluido mental entre as esferas superiores de espíritos já mais avançados do que nós. E nós é que possibilita esse desenvolvimento e é que nos aproxima da religiosidade e da ciência, que vão ser as bússolas que vão nos guiar pela moral e pelo intelecto. Então, ali estão, nesse início dos inícios, nessas primeiras expressões rudimentares da nossa capacidade de criar soluções, de criar ferramentas e de criar metodologias de plantio e de pecuária, né, de criação de animais, é que a gente vai estabelecendo ali os nossos primeiros princípios morais, as nossas primeiras ideias científicas, e vai registrando esse conhecimento e transferindo esse conhecimento de geração para geração e trazendo esse conhecimento de encarnação em encarnação para que a gente chegasse ao processo evolutivo tecnológico que nós estamos hoje. Tudo isso acontece quando a gente, ao desenvolver o nosso pensamento contínuo, né, até a capacidade de pensar continuamente, a gente começa a estabelecer essa relação mais íntima com a espiritualidade superior, com os espíritos que, sem estar encarnados, conseguem traduzir ou trazer essas informações de inteligência e de ciência e de religião para nós através da inspiração do nosso pensamento. E, de novo, é importante a gente colocar as coisas, os pingos nos is, né? Isso não aconteceu de um dia para o outro, de uma semana para outra, de um mês para o outro, muito menos de um ano para o outro. Isso levou milênios para acontecer. Esse processo resumido nesse último parágrafo aqui que o André coloca para a gente, ele está aqui falando de milhões de anos, né, em que todo esse processo vai acontecendo lentamente, vai se desenvolvendo lentamente, e a gente ainda está nesse processo. A gente continua até hoje nesse trabalho progressivo para a evolução aí daquilo que a gente realmente vai ser, dos nossos verdadeiros atributos enquanto humanidade, enquanto seres que são a imagem e semelhança do Criador. Encerramos aí o capítulo 13 e vamos agora iniciar o capítulo 14, que fala de simbiose espiritual. Vamos à leitura. Sustento do princípio inteligente. O princípio inteligente, que exercitara a projeção de impulsos mentais fragmentários para nutrir-se durante largas eras, alçado ao plano espiritual, na condição de consciência humana desencarnada, começa a plasmar novos meios de exteriorização em favor do sustento próprio. No mundo das plantas, com o parênquima clorofiliano, aprendeu a decifrar os segredos da fotossíntese, absorvendo energia luminosa para elaborar as matérias orgânicas e, lançando de si os gases essenciais que contribuem para o equilíbrio da atmosfera. No domínio de certas bactérias,
inteirou-se dos processos da quimiossíntese, aproveitando a energia química aurida na oxidação de corpos minerais. Entre os seres superiores, consagrou-se à biossíntese em novo câmbio de substâncias nos vários períodos da experiência física, para garantir a segurança própria sob o ponto de vista material e energético. Habituado aos fenômenos do anabolismo, na incorporação dos elementos de que se nutre e do catabolismo na desassimilação respectiva, automatiza-se-lhe a existência em metamorfose contínua das forças que lhe alcançam a máquina fisiológica através dos alimentos necessários à restauração constante das células e ao equilíbrio dos reguladores orgânicos. Do que o André está falando aqui nesse texto? Né? Que a inteligência ela precisa de um mecanismo, vamos dizer assim, ou de um instrumento para se manifestar. Então a inteligência ela precisa, ela manipular, vamos colocar assim, né? A inteligência precisa manipular, mover a matéria para se manifestar. Esse princípio inteligente, ele já vem se exercitando, a gente viu isso ao longo dos nossos encontros anteriores e dos nossos áudios anteriores, ele já vem se exercitando por todos os reinos anteriores, ele já vem desde o minério, passando pelo vegetal e pelo animal, ele vem se exercitando nesse processo de obter as energias necessárias, né, para se manifestar através, e ele começa aqui, o André começa lá atrás, lá na fotossíntese e na troca de gases da respiração das plantas, ele começa lá atrás nas plantas e vem caminhando aí por seres unicelulares como as bactérias e a química dessas bactérias para que a gente fosse obtendo um conjunto de habilidades, obtendo um conjunto de capacidades que nos permitisse nutrir um princípio ou uma capacidade de inteligência maior e mais complexa. Então a gente sai daquele princípio inteligente que é muito simples, muito simplificado, bem rudimentar, que está se nutrindo ali de vamos dizer assim, de quase que no automático, quase que num processo puramente automático de nutrição, e nós vamos desenvolvendo essa capacidade até chegar nesse processo tão complexo que é a nutrição do corpo humano já no reino hominal. Mas se você pegar cada etapa de nutrição do corpo humano, de como nós obtemos a energia a partir dos alimentos, utilizamos essa energia e depois nos desfazemos dos restos dessa utilização da energia, após a energia ser consumida, né? Então, o que seriam os nossos excrementos, a gente vem aprendendo esse processo, né, de obtenção de energia e de utilização da energia para que a inteligência possa se expressar ao longo de todos os reinos anteriores, ao longo de todas as etapas evolutivas anteriores para chegar onde nós chegamos. Então, o nosso metabolismo, ele está ali apoiado no anabolismo e no catabolismo anteriores, né? Que, vamos dizer assim, deram a nós a possibilidade de obter as coisas, de obter a energia necessária para que a nossa inteligência se expressasse. E como é que isso acontece? Se vocês observarem, ele tem um conjunto de coisas mecânicas, né? Por exemplo, a mastigação é uma coisa mecânica, somada, vamos colocar assim, a situações químicas, que é, por exemplo, a digestão é uma situação química, associada a um processo de
circulatório, que é mecânico. O coração é uma grande bomba bombeando o sangue e fazendo circular os elementos nutritivos através do sangue, e todo esse processo mecânico, químico, e que a gente vai transformando essa energia, é como se a gente dentro do nosso organismo tivesse o tempo todo uma metamorfose contínua dessas forças, e aí que vão gerar, por exemplo, os impulsos elétricos que comandam o esforço mecânico dos nossos músculos, e esse esforço mecânico dos nossos músculos literalmente queima nutrientes, né? Então, através dessa queima vão aparecer aí o consumo do oxigênio que a gente está utilizando pela respiração, e o aparecimento do gás carbônico que é gerado por essa queima energética que os nossos músculos estão fazendo. Tudo isso para que a nossa inteligência possa se expressar. Eu estou aqui falando com vocês, mas eu estou consumindo o oxigênio, eu estou gastando as energias dos alimentos para que as minhas cordas vocais estejam funcionando e apresentando essa linguagem falada, né, dos sons e das palavras que vocês conseguem captar. E isso porque eu estou fazendo, enquanto espírito, um esforço para que aquilo que eu considero ser a minha inteligência possa expressar-se através de um corpo físico, emitindo sons que nós chamamos de palavras. E esses sons carregam consigo uma ideia, uma mensagem, que aí o pensamento de vocês vai receber essa mensagem e vai assimilar isso. Então, de novo, para que eu possa expressar aquilo que eu chamo de inteligência, eu preciso de um meio, de um mecanismo, de um instrumento. Esse instrumento é o corpo físico, por isso ele chama esse item de sustento do princípio inteligente. Eu não vou me estender mais, porque senão fica muita coisa para compreender. Eu vou parar por aqui e a gente continua no próximo episódio. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livrai-nos do mal, que assim seja.